Olá, estamos começando o nosso dia 21 desses 21 dias de trabalho de apometria. E é com muita felicidade que nós estamos chegando nesse momento, né? O momento desse ápice, né? Dessa jornada de 21 dias. Muito bem, e se por acaso, né? Você está chegando justamente hoje no nosso 21º dia desses 21 dias dessa jornada, saiba que nós temos um grupo no Telegram, né? Que é o grupo nosso oficial, tá certo? Onde a gente tem feito muitas divulgações em relação ao trabalho de apometria, tá? Então você pode participar. Telegram é parecido com o WhatsApp, só que entendemos que ele é melhor, tá? Muito melhor, muito melhor. E lá não é um grupo de discussão, é só um grupo de anúncio. Então você não vai ter lá um monte de e-mail, só vai ter nossas mensagens, tá ok? E temos também nossas redes sociais, onde estamos sempre postando dicas e conhecimentos. Muitas vezes eu tenho recebido algumas comunicações, algumas pessoas que nos escrevem falando, puxa, Robson, eu já tinha até esquecido disso. Ou seja, a gente que aprendeu apometria ou com a gente ou de alguma outra forma e que já tinha esquecido ou mesmo havia feito cursos, não conosco, mas com outras pessoas, e não tinham aprendido alguma coisa que a gente colocou lá, né? Então, ele é sempre bom, porque sempre nos mantém atualizados, são dicas, principalmente no Instagram e no Face, a gente tem colocado posts muito valiosos, né? Às vezes é aquela dica que a gente pode praticar, né? E também mensagens inspiradoras, né? E vídeos completos aqui no YouTube, ok? Se você não é inscrito aqui no nosso YouTube, se inscreva, ative o sininho. É sempre a melhor forma de você ser informado quando um vídeo novo entra no ar, tá ok? Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar sobre apometria e os mentores, né? Porque quem já estudou apometria provavelmente já deve ter ouvido falar: os mentores são aqueles que verdadeiramente fazem o trabalho de apometria, né? É muito comum ser dito isso, que os mentores são verdadeiramente aqueles que fazem o trabalho de apometria, tá? E é verdade, são eles de fato que fazem o trabalho de apometria. Então, para isso, vamos entender aí quem é a equipe, quem é a equipe que trabalha na apometria. E por que equipe? Porque nós temos uma forma de trabalhar em equipe e uma forma de trabalharmos de forma individual, tá? E particularmente nós procuramos ensinar as duas formas, ok? Eu vou me centrar hoje um pouco mais aqui, tá? E por que mais aqui? Porque é a forma tradicional onde nós utilizamos a apometria, tá? Mas nós temos um curso que estamos lançando na versão 5.0 desse curso, né? Onde temos um módulo especial sobre apometria clínica, para que terapeutas usem a apometria. E aí é de forma individual, é ele e o cliente dele, tá? Inclusive dentro de um trabalho mesmo profissional de atendimento. Totalmente alinhado com o que a espiritualidade nos ensinou para esse tipo de trabalho, tá ok? Temos até um vídeo, depois você procura apometria clínica, o que um terapeuta pode fazer com a apometria, que nós temos aí, é bem completo e fala sobre isso, tá? Mas não é isso que eu vou falar sobre hoje. Hoje eu vou falar exatamente a equipe. E até quando eu falo de equipe, não quer dizer que você individualmente não conte com essa equipe, que você conta sim, tá? Mas vamos lá. Primeiro, né, na apometria, quem assistiu a nossa palestra, né, onde nós ensinamos a fazer a proteção no lar, viu que a gente abre a palestra pedindo, evidentemente, entrando em egrégora com Deus, tá? Isso é a primeira coisa que nós fazemos, é entrar em egrégora com Deus, né? Deus, vou até escrever porque esse D aqui não tá tão amigável, né? Óbvio, não tem nem como ser diferente, né, gente? Quem é Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus é a causa primária de todas as coisas. E aí, naquele trabalho, eu ensino que nós podemos nos conectar
e devemos nos conectar com os mentores às quais nós temos afinidade, né? E por que nós conectamos com os mentores que temos afinidade? Porque isso vai muito da religião de cada um, vai muito das crenças, né? Então, normalmente eu faço assim, eu peço ajuda a Deus, eu, por exemplo, incluo Jesus, né? Peço ajuda a Deus, a Jesus, possa abençoar esse trabalho. Peço também ajuda de. E aí eu vou enumerando as egrégoras. Então, por exemplo, se eu sou um bandista, posso pedir o auxílio dos pais e mães orixás, né? Pai Xangô, mãe Inhaçã, mãe Iemanjá, pai Ogum, pai Obaluaê, mãe Nanã de Boruquê, e assim vai, tá certo? Mas, se eu sou mais ligado aos mestres ascensos, eu posso pedir mestre Nada, mestre Jesus, mestre San Germain, e eu posso enumerar, então, cada um dos mestres dos 7 raios de luz, né? Mas se eu sou mais afinado com os anjos, posso pedir o auxílio dos arcanjos, arcanjo Gabriel, arcanjo Uriel, arcanjo Miguel, e posso enumerar os anjos, os arcanjos a quem eu vou pedir auxílio. Se eu tenho mais afinidade com os santos católicos, eu posso pedir assistências dos santos, né? E posso até enumerar alguns que eu possa ter mais afinidade, Santo Agostinho, Santa Luísa, e vou enumerando, tá? Posso pedir, peço assistência dos santos, dos santos, especialmente de Santa Ângela, de São... E aí eu vou enumerando, tá? Se eu tenho mais afinidade com qualquer egrégora, eu posso pedir o auxílio daquela egrégora. Ah, eu acredito na egrégora X. Então você pensa na egrégora, mentaliza e peça auxílio. Se você é mais universalista, e eu jogo nessa linha, viu gente? Eu sou mais universalista. Você pode pedir para todos. É o que eu faço, eu peço para todos. Todos esses que eu citei aí, eu peço auxílio, né? E vou enumerando, peço aos nossos pais e mães orixás, aos anjos, arcanjos, e vou citando um a um, tá certo? É um time especialista, né? Você tem que fazer algo que faça sentido para você. É claro, quando eu estou num grupo de pessoas, né? Tudo isso é combinado antes, né? Por exemplo, nos grupos que nós tivemos oportunidade, inclusive de montar, de construir, de desenvolver, a gente conversou e falou, gente, olha, essa aqui é a proposta, a gente pode pedir o auxílio e tudo mais. E é que normalmente, né, é algo que a gente ensina até no nosso curso. Você vai montar um grupo, por exemplo, é importante que seja dado um treinamento para esse grupo. E durante esse treinamento, da forma que você vai conduzindo ele, já as pessoas já abrem a mente, né, para essas possibilidades. Nos nossos trabalhos, nós já tivemos de tudo, porque veja, quando você incorpora um espírito, imagine que vem um espírito, por exemplo, ligado a uma determinada religião, né? Se você tem uma base daquela religião, você consegue conversar com ele de igual para igual, né? Uma conversa igualitária, fraterna, né? Agora imagine que ele é de uma determinada religião e você não é, né? Por exemplo, nós já fizemos trabalho onde recitamos a oração Amatsu Norito, que é uma oração dos messiânicos, né? Se você já recebeu de Orei, por exemplo, você já deve ter ido numa igreja, né, messiânica, né? Ligada a Meixo Sama, né? Nós tivemos um trabalho que nós tivemos um espírito oriental e a médium que estava trabalhando sentiu que ele tinha uma afinidade, né, com essa religião e recitou e ministrou Jorei nele. Não deu comandos, foi recitando Jorei, né? E foi muito favorável. O espírito se sentiu fortalecido, se sentiu receptivo, a receptividade da nossa parte, se sentiu acolhido, né?
Isso, gente, é fundamental. O Dr. Lacerda, por exemplo, ele era kardecista, né? Mas ele era uma pessoa com uma mente um pouco mais aberta, vamos dizer assim, e ele recitava cantos, né, ligado a Umbanda, por exemplo. Pontos, no caso, nem cânticos, né? Pontos. Principalmente ponto de preto velho, né? Ele cantava. Por quê? Porque ele via, ele sentia, né? Na verdade ele não via, né? Ele sentia a presença, esses mentores, esses pretos velhos se manifestavam nos médios, alguns médios, né? Já teve esse tipo de manifestação nos trabalhos de apometria que ele conduzia. Inclusive ele aprendeu. Um dos comandos mesmo que ele chegou a utilizar nos trabalhos foi uma preta velha que ensinou, né? Isso tem essa, vamos dizer assim, essa citação no livro, né? Então, você pode pedir o auxílio dos mentores. Então, o que, que nós temos? Temos Deus, eu vou chamar de mentor, mas aqui, gente, pode ser anjo, arcanjo, orixás, né? As entidades diversas. Eles são o quê? Especialistas. Exu, já tivemos Exus, né? Auxiliando em trabalho. Aí você vai dizer, puxa, mas Robson, isso não é muito parecido então com o trabalho de Umbanda? É, não, não é. Não é parecido, não. O rito é diferente, né? E naquele momento ele dá uma sustentação para algo muito específico. Mas isso se o grupo tem acolhida, se o grupo acolhe. Se o grupo não acolhe, também está tudo certo. Tem um grupo, por exemplo, que eu considero o grupo mãe para mim, né? Foi o grupo da onde eu aprendi a apometria. Eu fazia parte de um outro grupo e aprendi a apometria com outro grupo. Nesse grupo, por exemplo, eles não tinham nenhum tipo de cultura ligado a Exus, a pretos velhos, então não havia incorporação desses espíritos nos seus trabalhos. Mas eles tinham um guardião, que eles chamavam de guardião, que era um guarda, né? Para eles era um guardião como se fosse um segurança. É assim que eles viam, né? Eles não viam como um Exu. E esse espírito nem se apresentava, falando, ó, eu sou guardião aqui, mas na verdade eu sou Exu, hein? Não, eles falavam que era um guardião. É muito comum dentro de várias igrejas você ter aí várias entidades com várias denominações trabalhando, né? Eles se apresentam de diferentes formas, tá? Pode ser médico numa religião, pode ser o preto velho na outra, pode ser o mentor na outra. Eles vão se apresentar de diferentes formas, isso não é problema, tá? É claro, aí alguém pode até perguntar, mas por que ele se apresenta então com o preto velho, né? De repente falando até com português, não português correto, vamos dizer assim. Né? Não fala filho, fala fio, né? Porque existe um arquétipo por trás, né? Existe um arquétipo, algo que está sendo ensinado, né? Mostrando a humildade, mostrando que não é necessário ser doutor, tá certo? Para poder ajudar o próximo. Não é necessário falar de uma forma rebuscada para ajudar o próximo, né? Então eles mostram toda a sabedoria, todo o conhecimento deles de uma forma simples. E isso tem, né, uma... Lógico, tem muita coisa aí envolvida, né? Isso é um dos pontos, né? Mas é sempre simbólico. E esse simbolismo todo visa nos ensinar coisas valiosas, né? E veja, há quem não permita o trabalho desses espíritos por conta disso, acham que eles são atrasados, né? Então eles têm fundamento, né? Tem fundamento. Por que eles vão ajudar alguém que tem preconceito? Eles não ajudam. Podem até ajudar, podem,
Mas não é o grupo. É as pessoas que estão ali pedindo auxílio, né? Então, eles não recebem toda uma ajuda que poderiam receber, tá certo? Então, nós temos Deus, nós temos os mentores, né? Aqui, talvez vocês saibam ou não, mas eu escrevo dessa forma, quando eu estou escrevendo, é com o mouse, né? Então, não fica tão bonitinho. Deus, os mentores e os trabalhadores. Não vou nem colocar médio, para não achar que... Porque tem gente que pensa assim, você põe médio, então não é comigo, né? Não, os trabalhadores. Quando nós estamos, e esse trio aqui, ó, tá unido, né? Quando, vamos supor que você tem uma pessoa aqui, né? Esse aqui é o trabalhador. E aqui nós temos a pessoa que está sendo atendida, né? O que acontece? Aqui eu vou até colocar na posição mais em cima. Aqui estão, vamos dizer assim, os mentores, né? Conectados com a gente, eles não estão dentro da gente, eles estão conectados, tá? Não é por fio, não é nada disso. Imagina que é um fluxo energético, tá? Estão conectados conosco e estão nos intuindo. Então eles não intuem o ar, e aí se eu estiver de fato, né, me dedicando ao trabalho, eu vou receber aqui, ó, mentalmente A, né? Ah, vamos supor, ele pensou aqui azul. Aí eu vou comandar o azul. Azul. Então, nós estamos praticamente repetindo o que os mentores estão falando. Isso aqui, gente, já foi visto, comprovado por vários e vários médiums, tá? É por isso que você vai ver apômetras mais experientes, apômetras com 20, 25 anos de trabalho, falando isso, que quem faz o trabalho é a espiritualidade, né? Ah, então quando eu estou comandando lá, pirâmide de proteção, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí ele tá falando na minha orelha? É mais ou menos isso, né? Ele está te intuindo o comando que você tem que dar, tá? E às vezes ele te intui alguma coisa que você não sabe. Aí é a hora que ou você vai ouvir sua intuição, vai captar e fazer, né? Ou você não vai entender, você nem sabe o que aquilo vem na sua cabeça, no que não faz sentido, e você vai seguir em frente. É por isso que nós estudamos. Nós estudamos muitos conhecimentos para que quando os mentores vierem trabalhar conosco, ele fala, ele sabe isso, sabe isso, sabe isso, sabe isso, sabe isso, isso aqui ainda não aprendeu, isso aqui ainda não aprendeu, isso aqui ele não aprendeu. Aí começa a intuir para nós o que nós devemos fazer. E nós achamos que estamos fazendo alguma coisa, né? Alguém pode até dizer assim, Robson, então não seria muito mais fácil o mentor vir, incorpora e vai falando? Seria, mas o trabalho não é para eles, o trabalho é para nós, tá? Aqui, o mérito, nós estamos aprendendo a nos tornar mentor, entenderam? Estamos aprendendo a lidar com a situação. Senão, nós ficaremos na posição de quem está no banco de trás do carro. Alguém conhece alguém que aprende a dirigir carro estando no banco de trás? Ah, não, eu tô vendo que você tá virando. Aí, então quando você vira, você troca aqui, embreagem, não sei o quê. Você até tenta, mas a hora que você tá ali dirigindo, é que daqui a pouco o carro morreu porque você não trocou o câmbio direto. Nossa, tem que olhar pra direita, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente faz aula no simulado para não acontecer problema nenhum, obviamente, né? Antigamente tinha que se isolar, ir para um lugar mais seguro, para ir andando, dominando até a hora que ia para o trânsito, né? Mas a gente faz o simuladorzinho ali, ok. É mais ou menos isso. É ali, ó, na prática, que a gente vai ter a oportunidade de verificar aquilo que a gente estudou na teoria, se funciona. Funciona não, como funciona, né? Porque a gente vai ver que funciona. E isso não só serve para a gente aprendendo, mas também para quê? Para aumentar nossa fé. Porque se o espírito vem, vai lá, tá aqui meu filho, pronto, você melhorou, não sei o quê, e a pessoa melhora, você fala, já entendi, é fazendo isso. Mas será que você vai ter essa fé? Então aqui eles nos inspiram, nos passam fé também, eles nos passam fé.
Eu recebo ou não, né? E aí eu vou dando os comandos, vou vendo a pessoa melhorar. Primeiro, tudo acontece com o espírito, né? Porque tem espírito que vem, vamos dizer assim, cuspindo fogo. Cuspindo fogo, né? E aí, quando ele vem cuspindo fogo, o que acontece? A gente vai trabalhando, vai dando os comandos e ele vai se transformando, a gente vai vendo a transformação, né? O médium sente, quando o espírito incorpora no médium, por exemplo, que é uma das formas de trabalhar, porque a gente pode trabalhar com ele incorporado ou não, né? Quando ele incorpora no médium, o médium sente aquela carga daquele espírito, né? E à medida que os comandos vão sendo dados, a gente vai trabalhando, ele vai sentindo um alívio, ele vai vendo, meu, como isso funciona, né? O espírito estava daquele jeito, agora está assim, tão rápido. Então, toda essa experimentação que é feita, ela serve justamente para isso, para que a gente possa também ganhar, aumentar, expandir nossa fé, né? Até o ponto que um dia nós vamos virar os mentores. E aí, quando nós virarmos os mentores, a gente não vai ter receio, a gente já sabe que funciona, a gente já viu funcionando. Ao contrário, agora que a gente vai estar mais forte mesmo. Por isso que viramos mentores, né? Agora, para tudo isso acontecer muito bem, o que é necessário? É necessário que a gente se prepare para o trabalho, né? Então, por exemplo, esse trabalho que nós fomos convocados, né? Nós não fomos convidados, a gente foi convocado, viu, gente? Quem está ouvindo 21 dias e não está fazendo um trabalho diário, ela tá com dívida já, hein? Dívida espiritual. Que você sabe que tinha que fazer e não fez, não foi um bom negócio para você não, né? Não foi convite não, foi uma convocação. Ah, mas eu não recebi nada por escrito, né, meu amigo? A partir do momento que pintou na sua telinha aí, ó, você começou a assistir um e sabia que tinha que fazer, passou a ser obrigação, né? É um talento que você tem, que você está desperdiçando. Depois você lê lá a fábula do talento no Evangelho, né? Então, o que acontece? Conforme nós vamos aprendendo, a gente faz exatamente isso aqui. A gente fica muito mais propício a receber uma intuição e aplicar essa intuição, tá? É verdade, então, são eles que fazem? Então, nesse sentido, se eu for olhar por esse lado, são eles que fazem, porque eles vão nos intuir para o trabalho, tá? Agora, você está fazendo também, porque você está dando comando, você está imprimindo o seu sentimento, né? Ah, então eu faço e eles fazem. Ô Robson, e se eu esquecer a cor, de vez eu falar azul, falar verde? O que vai acontecer? Eu tinha que falar azul para o espírito dormir, falei verde, e agora? Né? Eu acho que o mentor assoprou azul, tô presumindo que o mentor assoprou certo e eu falei errado, e agora? Tá tudo bem, porque o que vai chegar para a pessoa não é o seu verde, vai ser o azul que foi intuído. Entendendo? E tinha gente até que brincava, né? Que o mentor vinha aqui, colocava uma folhinha, que aí a cor batia aqui na folha e ela virava uma outra cor. Teve um tempo que eu acreditei nisso, gente. Porque eu aprendi, alguém falou, mas falou no sarcasmo. Eu acho que eu não entendi que era sarcasmo. Falei, não, porque o mentor ele põe uma folha e a folha. Sabe aquelas coisas de brincadeira de criança? Você pinta com uma cor, aí você põe uma outra em cima, vira uma terceira cor? Então, no começo eu achei que era assim. Aí o mentor veio e falou: tem gente que acha que é assim que acontece. Que a gente vai lá e põe. Na verdade, a nossa vibração é que acaba determinando, não é a cor, né? A cor só facilita. Porque na minha cabeça já está mentalmente formatado que o violeta suave ele serve para transmutar, né? Mas se eu falar, não, vou usar o branco suave para transmutar, vai transmutar. Porque qual é o objetivo que eu quero? É transmutar. Beleza. O violeta transmuta, a pessoa recebe aqui. Como objetivo transmutar? Tá, eu irradiei e joguei um branco para cá. Mas ele continua saindo o que a pessoa precisa. Tá?
É claro que se eu jogar a cor certa e tudo mais, vai ser melhor. Mas ainda assim vai funcionar, tá? Vai funcionar. Essa aula de hoje é uma aula especial porque os nossos trabalhos, eles são fundamentados em alguns princípios, né? A aula ontem foi, gente, talvez quem pratica apometria vai falar, poxa vida, a aula foi importante, né? Porque ficou claro, né? A roupa não faz nada, né? Então quem faz é o Atma. O Atma foi feito para amar. Se você amar, você cria, você gera, né? Se você faz alguma coisa de bom pro próximo, você vai se beneficiar disso, gente. Não tenha dúvidas disso, né? Porque você vai falar o que é real para o real. Você não vai falar o que é mentira para outra mentira. É como se você estivesse tendo uma conversa de doido. Chama lá o Zíper e vai conversar com ele. Ó, oh, Zíper. Não, o Zíper é uma roupa. E foi o que eu falei. Os incrédulos acham que é tão simples que não dão valor. Né? E não sou eu que estou dizendo, não. Está no livro dos Espíritos, né? O Evangelho, aliás, segundo o Espiritismo. Nós temos um conhecimento muito profundo e o que faz as coisas acontecerem na nossa vida é isso, gente. Tem gente que aprende a manipular elemento, mas esquece que existe uma força motriz. Vocês podem escrever, vocês vão ver um monte de coisa que as pessoas faziam que não vai começar, vai deixar de funcionar. Ah, mas eu ia lá, punha uma pedrinha, agora não funciona mais quando eu ponho a pedrinha lá e tal. Ah, eu pegava a vela, acendia a vela, acontecia. Vai, não acontece mais. Ah, mas eu ia lá, ó, instalava, acontecia. Também não. Nada disso funciona. Não como funcionava antes. Quer fazer essas coisas todas funcionar? A pedrinha, a carta. Gente, eu sou adepto a tudo essas coisas. Todas. Todas. Tanto é que nós temos uma variação de cursos de apometria com outras técnicas, né? Que nós podemos explorar. Como podemos explorar a radiestesia com apometria, o tarô com apometria, né? Radiônica com apometria, né? Então a gente tem algumas vertentes aí. Magia com apometria, né? Só que o que tá, o cerne do negócio é a permissão de se fazer. Muita coisa funcionava antes e não vai funcionar agora, porque não é que funcionava. Tinha muitos pedidos egoístas, né? Ah, eu quero isso acontecer. Eu vou lá, ponho faço alguma coisa e acontecia. Se acontecia porque o outro não tinha merecimento. Só isso. E aí, terra de cego, quem tem olho é rei. Terra de cego, quem tem olho é rei. Agora, meu amigo, você vai ver um monte de coisa. Você vai ver gente perdendo a fé. E você vai ter gente com a fé aumentada, né? Porque nós estamos em outra era. É outra era. E amanhã, né, ou depois de amanhã, eu vou preparar uma palestra falando, desculpa, gente, falando exatamente sobre o que nós temos que fazer para viver a era da regeneração, tá? Vai ser uma palestra especial de encerramento, assim como a gente fez a palestra de abertura, falando sobre coronavírus, era da regeneração e fé. Nós vamos fazer uma palestra de encerramento amanhã, encerrando esse trabalho, né? Então a gente teve uma palestra de abertura, 21 palestras de trabalho, né? Onde aprendemos cada dia algo que a gente pode colocar em prática imediatamente, né? E uma palestra de encerramento que eu vou fazer amanhã. A nossa palestra prática hoje ficou muito nítido a importância de nós nos conectarmos com os mentores e a qualquer momento durante o trabalho, por exemplo, eu estou fazendo a defesa no lar.
eu senti alguma coisa diferente. Eu posso mentalizar em Deus e dentro da minha fé, dentro dos meus conhecimentos, eu posso pedir a presença, né? Posso pedir, São Jorge guerreiro, vem me auxiliar. Me liberte, né, dessas prisões. Então a pessoa está sentindo que está sendo presa. São Jorge guerreiro, me liberte dessas prisões. Peço aos guardiões da luz, me liberte dessa prisão. Peço aos santos anjos, Arcanjo Gabriel, me liberte, né? Então, se você conhece mais sobre os anjos, você pode pensar que é um anjo que estaria mais propenso a uma proteção, por exemplo. Ah, eu sou mais ligado à Umbanda. Tá bom. Então, quem é os guardiões? São os Exus? Exus, venham me valer, venham me proteger, né? E aí você vai continuando dando os comandos. Tá? Então, assim, essa é a parte prática do que nós estamos vendo hoje, tá? Você pode pedir o auxílio, eu te digo, deve pedir os auxílios espirituais durante o trabalho. Ah, eu não tinha mentalizado na corrente de Santa Luzia. Ah, mas eu estou trabalhando aqui com uma pessoa, com um espírito, por exemplo, que está com problema na vista. Ela é especialista? Opa, vou pensar nela. Outro dia nós falamos do santo, né? Especialista em questões pulmonares. Então, assim, os mentores eles estão disponíveis para nos auxiliar, né? E na apometria é fundamental o trabalho dele. Tanto é que os nossos trabalhos eles são orientados pelos mentores. Tá? Os trabalhos, principalmente os mais complicados, a gente pede orientação do mentor, o mentor orienta e fala, ó, trabalha assim, 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 faça isso, ou faça... Pode até ser que ele diga assim, faça apometria, né? E nós vamos fazer apometria. Ou ele pode dizer, trabalha, traz esses corpos, não sei o que, né? Então, se ele falar, não, faça apometria, a gente sabe que é fazer o beabá que a gente sabe fazer, né? Se tem alguma coisa mais específica, ele pode nos alertar para ser algo mais específico. Então, tem várias formas de trabalhar com os mentores, né? Nós podemos sintonizar, nós podemos incorporá-los, eles darem uma orientação para nós, né? Outra forma de nós contarmos com o auxílio deles é quando nós tratamos um espírito e nós encaminhamos para o mundo espiritual, nós pedimos que esse espírito que foi para a cidade espiritual, que ele possa ser recepcionado pelo mentor dele. Né? A gente trouxe o espírito, tratou, colocou na pirâmide. E agora? Ele não está preso, não vamos prendê-lo. A gente foi lá, retratou ele, transmutou as doenças que ele tinha, refez os corpos espirituais, apagou de sua memória lembranças, conhecimentos negativados que não há mais necessidade de permanecer junto a ele, trouxe as boas lembranças que ele tem, uma das melhores vidas que ele já viveu, né, onde ele trabalhou, esteve na luz, então tudo isso vai vindo na mente dele. E ele se sente melhor, é assim que nós tratamos os espíritos. Nós não prendemos ele e mandamos para o inferno. O inferno é de onde ele já veio. Alguns, a maioria, talvez até muito mais além do inferno, porque existe além do inferno, viu? Existe, vocês não têm ideia, né? E aí? Tem espírito, gente, em formato de dragão. Você acha que nós fazemos o quê? A médio chega, tem um espírito em formato de dragão. Fecha aí. Diz mudou-se. Mudou-se. Não trabalhamos mais com apometria? Vem. Pode vir. Ele vem soltando fogo mesmo, hein? Quem já trabalhou já sabe como é, né? E nós não temos medo nem nada, porque nós estamos com Deus, nós estamos com esses mentores, né? Às vezes quando um espírito desse vem, que incorpora principalmente, né? Muitas vezes eles acham que estão ali com todo o exército deles, e alguns realmente têm um exército grande, né? Esses que estão nessa posição aí já são espíritos que estão muito além dos magos negros, né? Às vezes tem um mago negro que responde a um, que responde a outro, que responde a outro, aí é onde eles vêm. E nisso tem divisões aí, não são falanges, são divisões. Isso é lógico, eu manter um grupo agora não é o que vai incorporar. Isso depois de anos, muitos anos de trabalho. E é assim que nós fazemos o trabalho, com amor, né? Transmutando, tirando ele dessa casca, né? O que é isso que ele está se vendo? É uma casca. Nada mais isso, nada mais.
É uma ilusão, né? E aí, depois que ele se transmutou e tudo mais, você não pensa que um espírito vira um dragão do nada. Para ele virar um dragão, significa que ele tem muito conhecimento. E normalmente, a maioria das pessoas que caem e acabam virando chefes de falange lá embaixo, né? Negativas, né? Magos negros, né? São espíritos que na Terra foram muito inteligentes, alguns até religiosos, hein? Muitos religiosos, magos, e que só que usava a magia de forma negativa, né? Usava de forma negativa. E aí, passa um dia pela transição, vem o julgamento, e daí são reposicionados. Só que chega uma vez que ele está lá embaixo, né? Se ele tem conhecimento, ele pode acabar, vamos dizer assim, e dominando o pedaço, né? E é isso que acontece. E só é permitido ele dominar o pedaço, é permitido ele dar um tapa naquele que precisa tomar um tapa. Porque se não precisasse, ele não tomaria esse tapa, né? Quando a gente fala que já estamos na era da transição, né, pro período de regeneração e que acabou provas e expiações, esse é um dos motivos pelos quais aqueles que insistem em perdurar no mal já estão sendo levados para outro orbe. E estão sendo levados, viu, gente? Estão sendo levados para outro orbe. Nosso último trabalho mesmo, o Espírito falou. Tô indo para outro orbe. Vão me colocar numa nave. Não ia mais encarnar na Terra. Porque se ele encarnasse na Terra, o corpo dele ficaria deformado, né? Uma das coisas que a gente estuda na apometria é uma lei, né, que mostra, nós falamos sobre o achatamento, né? O achatamento que provoca um espírito que perdura estar de forma negativa, o que vai acontecer com ele no futuro. É claro que isso aqui eu estou falando para quem conhece, né? Óbvio. Quem conhece já sabe. Ah, então, Robson, aquele achatamento que se falava do futuro. Eu não preciso levar ele para o futuro, para 2100, para ele sentir. Não, não mesmo. O futuro é exatamente esse, né? Daqui a alguns anos, para nascer aqui na Terra. Inclusive, é a palestra que nós vamos falar sobre amanhã, né? Amanhã nós vamos falar sobre essa palestra. E, gente, é uma mensagem positiva, não é uma mensagem negativa, né? Porque quando a gente fala assim da regeneração, não sei o quê, algumas pessoas ficam preocupadas. Só tem que estar preocupado quem está devendo. E quem está devendo não está ouvindo a gente. Ou porque não sabe, né? Mas na verdade é porque não quer mesmo. Não quer dizer que quem não está ouvindo, né? Que, nossa, então eu sou um dos 300 privilegiados. Vamos supor uns... Ah, tem 5 mil ouvindo, um dos 5 mil privilegiados. Não. Tem muitos outros privilegiados que não estão ouvindo, né? Mas os que realmente não podem, porque não estão, eles não estão ouvindo. Então você que está me ouvindo aí, é para você ficar com alegria no coração, né? E nós não estamos falando isso de forma fanática, né? Ah, viramos fanáticos. Uh, não. Então é uma coisa que a gente não gosta é fanatismo. Fanatismo também é um erro, né? Todo erro para mais ou para menos é um erro. Agora também não dá para chegar e não falar coisas só porque a maioria não acredita, né? Ah, não, tá tudo bem, gente. Negócio de outro mundo. Não, isso não existe. Bobagem. Aí eu já falei isso? Não, bobagem. Acho que eu tava lendo algum romance. Não, tem outro mundo, sim, sim, vai acontecer muita coisa. Mas não quer dizer que é muita coisa ruim, nada disso. É muita coisa no sentido de que ajustes estarão sendo feitos para essas coisas todas acontecerem, né? Se vai ser ruim ou bom, se depende do homem, né? Como sempre. Então, gente, nós queremos deixar essa mensagem, mostrar para vocês que existem várias formas, né? É claro que a gente tem um curso
Gente, o que nós vimos aqui em 21 dias, né? Aliás, eu pedi pro mentor, falei assim, mentor, né? A última conversa que eu tive com o mentor, falei assim, gostaria de deixar uma mensagem? O mentor falou assim, todas as mensagens que você gostaria de passar, você já passou, né? Se tivesse alguma, eu estaria falando. Mas sim, você pode deixar uma mensagem. Diga que este é apenas uma pequena parcela do conhecimento, né? É uma amostra do conhecimento. Que aqueles que quiserem, tá lá, www.cursoaprometeria.com, né? E nós temos um curso lá, né? O curso é um curso pago, né? A pessoa paga para fazer o curso. Só que os valores são arrecadados, gente, são valores para manter o trabalho funcionando, tá certo? São todos custos profissionais que a gente tem, porque o custo é grande. É e-mail, é servidor onde os cursos funcionam, é a parte do onde são hospedados, é o suporte técnico, né? É o suporte técnico. A gente não tem o quê? O pedagógico. O pedagógico é eu, mais algum colega. Perfeito, a gente vai lá e responde, né? Nós não estamos cobrando pelo conteúdo e nem cobramos, né, pelo suporte aos alunos. Ao contrário, pode fazer N perguntas lá, a gente está lá mais para responder. Só que eu não assobio e chupo cana, né? Não sei fazer isso. Então, e os custos são grandes. Aliás, é a hora que a gente começa a pensar em fazer alguma coisa, é a hora que a gente sabe, né? É como se fosse uma sala comercial. A gente vai lá, aluga uma sala. Então, são custos para manutenção do trabalho, né? E a gente preferiu fazer desse jeito. Ah, mas por que não colocar todos os vídeos no YouTube? Gente, o dia colocar todos os vídeos no YouTube, pega fogo no YouTube. Porque existem as chamados haters, né? Existem pessoas fundamentalistas, vocês não têm ideia, né? Um dos cursos que a gente tem é curso para barrar a tentativa de tirar o site do ar, tá certo? Então, vocês não têm ideia, né? Vocês não têm ideia do submundo que existe muitas vezes, né? Olha, eu vou dizer para vocês, nem sei se vale a pena ter ideia, né? Então, a gente prefere ter um ambiente seguro, né? Onde a gente vai ter pessoas que de fato querem estudar, que se abrem, que trocam, né? Nós fazemos trocas ali de conhecimentos, né? Nós estamos de fato. Então, essa foi a mensagem final dos mentores, tá? Os mentores pediram para passar, tá certo? E eu mesmo, gente, o que eu investi para aprender apometria, só de passagem de transporte, os nossos alunos sabem disso, né? Só de passagem de transporte é mais do que o curso, tá certo? E a gente procura não aumentar, a gente não repassa todos os valores, tá certo? Então, a gente faz isso realmente porque a gente acredita no que a gente faz, né? Só que a gente divide um pouco a conta, tá certo? Dividimos um pouco a conta e é bastante justo o que a gente procura fazer. Quando os nossos alunos começam a fazer o curso e começam a ver a riqueza que é, porque tem de tudo, gente, até animação, a gente só não tem mais, porque tudo custa, né? A gente procura a nossa vontade era fazer fez assim, aparece fazendo. Não, o que a gente conseguiu fazer, a gente trouxe, né? Para que a gente pudesse ter o mais possível de simulação, para a gente poder entender como as coisas funcionam, tá certo? E temos o objetivo. Temos o objetivo de trazer mais informações, né, enriquecer, né? Então essa foi a mensagem que os mentores disseram. O nosso site está lá, cursapometria.com, né? O que eu posso dizer para vocês? Para mim, quando eu fui fazer o curso, né, há 20 anos atrás, valeu cada investimento. E na época não tinha situação favorável, não. Eu andava 1 hora para chegar até o centro, aonde nós desenvolvimos a apometria. Porque eu não tinha dinheiro de condução para ir. Eu não sabia nada, a gente se organizou, vamos nos reunir. E eu fazia isso com uma satisfação. E olha que eu gostava de futebol e gosto de futebol. Já joguei muito bem, hein? Você não tem ideia, eu jogo bem, gente. Eu driblo pra caramba. Pode montar um time aí.
É que eu não acabei não investindo na carreira, mas podia ter sido um bom, um ótimo jogador, hein? Podia ter sido um ótimo jogador. Se ia chegar na seleção, não sei, mas que eu ia batalhar muito para chegar lá. Mas precisei trabalhar cedo e não tinha uma visão que isso podia ser uma profissão. E não me arrependo. Mas quem joga bem gosta, né? Então eu gostava de assistir. Era quarta-feira nessa reunião, perdia os jogos que eu gostava, as finais de campeonato, né? Às vezes eu conseguia voltar a pé, 10h30 da noite. Às vezes, aliás, às vezes eu conseguia voltar de carro, 10h30 da noite. Quando eu não conseguia, chegava em casa 11 horas, 11h30. Juntava mais um grupinho de pessoas, né, pra gente não sair sozinho, num lugar que era perigoso, e continua sendo, tá? A gente ia na fé e voltava na fé. Vir não era problema, tinha muita movimentação. Agora, voltar, eu não colocava nada no bolso. Nada, 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 nada. Ia só com documento mesmo, né? Depois as coisas foram melhorando, depois a gente teve oportunidade de ir de carro, de dar carona, porque as coisas acontecem. Os meios, eles vêm pra gente. Às vezes a gente lança primeiro o nosso coração. Joga do outro lado, assim, ó. Pá, aqui vai meu coração. E o corpo vai atrás. Então, se esse trabalho te tocou, não perca essa oportunidade. Né? Não perca. E não é porque é a gente que dá o curso, não. É que a gente realmente é muito fidedigno com aquilo que o Dr. Lacerda deixou e que tantos outros irmãos contribuíram. Muitos irmãos contribuíram. Por isso que eu mesmo não gosto de dar as caras. Né? Porque, gente, eu represento vários rostos. Vários rostos que contribuíram. Por isso que eu gosto de ser a voz. Né? Tenho ótima memória. Então eu consigo trazer para o curso todas essas memórias, todos esses conhecimentos. Né? O curso intermediário e prático de apometria, eu tive a felicidade de ser a pessoa que desenvolveu a apostila. O curso básico, junto com os outros colegas, eu agrupei, formatei. O intermediário eu tive a oportunidade de desenvolver. E agora o clínico. Né? Só para contar um pouquinho, contextualizar como que é o nosso trabalho. Né? Tenho atuado desde a segunda versão do curso. E alguns colegas nossos atuaram na primeira versão. Que é a versão que foi feita junto com a Sociedade Brasileira de Apometria. A primeira versão. A segunda não. A segunda já foi no formato via internet, fora da Sociedade Brasileira de Apometria. Lá eu fazia mais bastidores, né? Vamos dizer assim, estava na equipe que ajudava. Na terceira eu vim para esse posicionamento, né? E os colegas que estavam na segunda, quem estava à frente ao bastidor continuou. Talvez mudou quem estava à frente veio para o bastidor e quem estava no bastidor continua. Então desde a segunda versão. Então nós temos pessoas desde a primeira versão até a quinta versão. Nós temos uma quinta versão que ela não, pelo menos no dia, nesse dia que a gente está publicando esse vídeo, que é 19 de abril de 2020, a gente nem está divulgado lá no site. Né? Se você entrar agora, se você estiver ouvindo isso, dia 19 de abril de 2020, entrar no site, você vai ver que nós falamos sobre a quarta versão. E você se inscrevendo para a quarta, vai ter o upgrade para a quinta. Mas nós já estamos, os alunos quando entram, a gente já tem passado eles para a quinta, né? Porque nós vamos lançar agora um módulo de apometria clínica. Né? E esses alunos que se inscreveram vão ter essa oportunidade sem ter nenhum custo extra. Né? Os alunos que entraram nos últimos tempos. Então, gente, esse é um pouquinho do trabalho, né? A gente faz o trabalho aqui até onde a gente pode ir. Para vocês terem ideia, tem coisas que a gente não pode nem comentar no curso, né? Que a gente vai ter em cursos avançados e algumas coisas que nem nos avançados pode ser falado. E não é porque está escondendo ouro, leite, nada disso.
É porque se as pessoas não estão preparadas, elas fazem bobagens. Você daria um instrumento que pode virar uma arma? Ele pode salvar vidas, mas ele pode virar uma arma. Você pensaria sempre muitas vezes, né? A gente fala, ó, vamos projetar o violeta suave. E se a pessoa projetar um violeta forte, pode prejudicar, pode deixar outra pessoa acelerada, né? Pode deixar a pessoa acelerada. Se ela ficar fazendo isso, pode prejudicar. Então a gente procura não ensinar, não ir além, né? Até, olha, nunca, o que eu acabei de falar agora, eu nunca falei. Eu nunca falei. Mas, gente, nós estamos vivendo um momento tão especial que quem ainda pensar em fazer bobagem, não só com o que a gente ensinou, mas qualquer outra bobagem, aqui nesse planeta, está com dias contados. Passou pela transição, não pisa mais na Terra. Não enquanto tiver nessa vibração. Tá certo? Daqui para frente, né? Já esse movimento todo, que já não é de hoje que começou, ele só está no movimento mais avançado, né? Se intensificando, vamos dizer assim, é uma outra vida, não tenho dúvidas disso. E nós estamos tendo oportunidade de ver isso. E principalmente nós pedimos para ver isso, nós pedimos para nascer nesse momento, né? E se nós pedimos para nascer nesse momento, é porque muito do que vamos ver, precisamos aprender, né? Eu deixo a cada um refletir o que está aprendendo neste momento. Cada um de nós temos um convite hoje para aprendermos, refletirmos sobre o que nós estamos aprendendo neste momento. Nós não temos que ter medo, nenhum medo, de nada, de nada. A morte é só uma transição temporária. Ah, alguém da nossa família morreu, a gente morreu. Poxa, eu tô com saudade. É transitoriamente, vamos nos encontrar novamente no mundo espiritual. E mesmo que alguma encarnação venha no futuro, e obviamente que virá, e a gente já, puxa, mas cadê aquele espírito? Não estou mais vendo ele aqui na Terra. Incorporei novamente, vamos dizer assim, reencarnei. De novo, posso esquecer, mas a gente vai voltar de novo e vamos relembrar. Para o mundo, para a vida espiritual, esses 50, 80, 100 anos que a gente vive aqui na Terra, é um nada. É um nada, gente. Não é nem um dia para o espírito, para a vida de espírito. É como se a gente fosse até ali, ó. Você não sai para trabalhar e volta? Ninguém morre, né? Ó, vou sair para trabalhar, volto já. E aí você volta no final do dia. Para o espírito é isso, gente. Ele sai para trabalhar quando ele reencarna e volta. Para nós parece muito tempo, e esse tempo tem corrido muito, né? A sensação é grande nesse sentido, né? Vocês veem que agora para alguns está demorando muito. Por quê? Porque mudou algumas coisas, né? Estava tanto uma agitação, né? Para alguns já parece que está demorando mais os dias, né? Então é isso. Claro que a gente sente porque a gente tem muito o olhar fixo com esse momento de agora. A gente não entende que a vida é uma continuidade. E eu compreendo isso. Mas à medida que você vai praticando a sua espiritualidade, e não importa se é com apometria, não importa se é com espiritismo, não importa se é com reiki, não importa se você é dentro do xamanismo, se é praticando joreico na igreja messiânica, se você é budista, se você é Rosa Cruz, maçom, se você é obiota, se você é teosofista, se você é umbandista, não importa.
Não importa o caminho que você escolheu, se você é cabalista, não importa. Se você escolheu seguindo por uma religião, se você escolheu vivenciar a sua espiritualidade por um conhecimento, se você é martinista, não importa. Todos os caminhos aonde tem oportunidade de amar a Deus, ou o que nós compreendemos como Deus, o Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão, né? E principalmente exercer isso. O Evangelho, as leis, né? Os ensinamentos, códigos, tudo vai dependendo da religião, das filosofias. Tá? Você tem oportunidade de ser útil ao próximo, amar ao próximo. A sua consciência ela vai mudando. Os seus valores eles vão mudando. Você vai compreendendo a infinidade da vida e a beleza dela. Principalmente das oportunidades que nós temos. E à medida que você vai vivenciando, você vai vendo que os obstáculos passam a ser diferentes. Eles já não são problemas, eles são escadas. E escadas, a gente pode até precisar de um esforço para vencê-las. Mas quando a gente vence, a gente sempre sobe um andar mais alto. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar. Você use o seu talento, os seus conhecimentos, o seu dom, o seu tempo para o próximo, para o seu crescimento, vivendo uma vida plenamente íntegra. Quando você estiver assim, e se você já está assim, vivendo isso, então você já sabe que não existe obstáculos. Há apenas degraus que nos levam a um patamar mais alto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, nos guie, nos intua, para que possamos não só sermos seus filhos, mas principalmente irmãos de todos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Amém.